Graça e paz, tudo bom? Meu nome é Vicente e eu tô morando em Atibaia atualmente. E eu queria deixar uma mensagem para vocês, ler algumas coisas e dar voz, né, ao que eu posto. Muitas vezes eu posto algumas coisas que são polêmicas, que não deveriam ser, né? Porque eu acho que para os cristãos a palavra de Deus não deveria causar espanto e nem polêmica, pelo contrário, a gente devia abraçar aquilo ali e colocar para dentro do nosso coração para que aquilo gere frutos e gere crescimento e amadurecimento, né? Mas infelizmente hoje, como existem muitos pregadores de internet, pregando o que querem pregar, pregando assuntos para encher a igreja ou até mesmo para enriquecer. Infelizmente existe isso e a palavra de Deus já nos mostrava que chegaria esse tempo, e esse tempo é agora. Então eu vejo a necessidade de falar um pouco sobre quem é Deus de fato, porque assim, eu já frequentei várias igrejas e eu sei que existe alguns extremos sobre alguma coisa. Hoje eu quero falar no assunto que está atual. Essa pandemia foi Deus que enviou? Deus envia essas coisas? Então assim, eu já fui de igrejas que diziam que Deus coloca enfermidade, que Deus castiga, que Deus faz todas essas coisas, se não vir pelo amor, vem pela dor. Eu também já fui de outro extremo, que diz que essas coisas Deus não faz, que quem faz essas coisas é o diabo, que não há versículo na Bíblia onde diz que Jesus fazia essas coisas, colocava doença ou matava alguém, que Deus é bom em todo tempo, que nele não há variação, não sei o quê. Então, assim, há uma necessidade hoje em dia do povo de Deus acordar. É tempo de despertar, é tempo de acordar mesmo para né, perceber o que está acontecendo no mundo. Porque se você desconhece o Deus da palavra, o Deus das escrituras, se você desconhece esse Deus, você não consegue atribuir ou perceber o que está acontecendo. Você não consegue ver o que é de Deus, o que não é de Deus. Então, assim, você negar algo que está explícito na Bíblia, onde Deus se revela daquela forma, porque você acha, porque você pensa ou aprendeu num curso tal, que Deus não faz essas coisas, irmãos, é o maior engano que existe. Eu acho que é tempo de nós, como cristãos, mergulhar na palavra de Deus, buscar o conhecimento, buscar a verdade, entender como que Deus age em relação ao pecado, o que foi realmente o sacrifício de Cristo, por que foi necessário que Cristo viesse e morresse na cruz por nós. A Bíblia fala que a Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Ou seja, foi da vontade de Deus. Mais do que isso, por trás de tudo isso era Deus fazendo aquilo em Cristo por causa de nós. Era Deus derramando a sua ira. Se você não entende sobre a ira de Deus, se você não entende sobre o castigo de Deus, sobre a punição justa de Deus em relação ao pecado, você perde isso, você perde a maravilha, a revelação da cruz de Cristo. Então, assim, a Bíblia é muito clara quando ela mostra pra gente que Deus, ele castiga o homem em relação ao pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E quem paga esse salário, quem atribui, quem recebe somos nós, a morte, a penalidade. Mas quem dá, quem paga isso é Deus. É o próprio Deus que paga. É Deus que faz isso. E Deus ele não se esconde em relação a essas coisas. O que acontece é que o mundo hoje, ele quer saber de amor, ele quer saber de massaginha na cabeça, no ego, no coração. Ele quer saber de palavras bonitas. Hoje temos aí muitos canais com homens falando sobre você vai ficar rico, você vai prosperar, você veio aqui para isso, você nasceu para dar certo, Cristo conquistou essas coisas para você, riqueza nesse mundo, não espere chegar ao céu, usufrua disso em fé nesse mundo, chame a existência carro, casas, porque Deus tem isso para você. E a palavra mostra de forma clara e objetiva que a importância para a gente como cristão não é essas coisas, são a eternidade, é aquilo que Deus fez para nós. Somos estrangeiros nessa terra. Deus conquistou para nós, venceu por nós naquela cruz e conquistou para nós um passaporte direto para os céus, irmãos. Podemos viver nessa terra uma vida justa, limpa do pecado, sem medo. Medo do quê? Medo da condenação, medo da punição de Deus em relação ao pecado. A Bíblia mostra, desde Gênesis até Apocalipse, Deus tratando o pecado de forma justa e dura, irmãos. Ou se esquecemos de Noé, Deus alertou aquele povo
Deus alertou através de Noé que mandaria dilúvio, destruiria toda a carne, não só os seres humanos, mas os animais e tudo que há fôlego de vida. Deus castigou aquele povo. Deus destruiu a humanidade naquela época, deixando só Noé, que era justo diante de Deus. Então a Bíblia mostra de forma clara e Deus não se esconde em relação a isso. Por quê? Porque ele é santo e justo e ele não se dá com o pecado, irmãos. Ou a gente esquecemos de Sodoma e Gomorra, que está escrito na palavra também, que Deus destruiu aquele povo por causa da iniquidade daquele povo, por causa do pecado daquele povo. Deus não muda, a Bíblia fala. Eu vejo pregadores hoje falando, está escrito que Deus não muda, Pai da luz que não muda. Ele não muda mesmo, ele é o mesmo. Ele é o mesmo das Escrituras. Ele trabalha dessa forma. A soberania de Deus tá explícita na palavra. Mas o que acontece? É mais fácil eu ouvir o pregador que eu gosto, famosinho. É mais fácil eu ouvir o meu pastor e simplesmente sentar lá e ouvir e me alimentar daquilo, colocar tudo para dentro sem ver na Bíblia se é verdade. Irmão, tem muito falso profeta hoje em dia. Existem muitos falsos profetas hoje em dia. E não é bom para o cristão que absorva tudo que ouve, sem questionar, irmãos. Esquece esse negócio, que quem questiona é rebelde, quem questiona está contra a palavra de Deus. Não é lícito questionar, não é bom. É sim, irmãos. Em Atos fala que o povo de Bereia eram mais nobres. Tem versões que falam que ele era mais mente nobre, mente aberta em relação a essas coisas. A Bíblia fala que eles recebiam a palavra de Deus com toda a avidez, toda a alegria. Só que eles pesquisavam e viam para confirmar na palavra. Dia e noite eles pesquisavam para ver se era dessa forma mesmo. Eles viam nas Escrituras. Não tínhamos o Novo Testamento. Eles não tinham o Novo Testamento ainda. Eles viam nas Escrituras. Por quê? Porque a Escritura fala a respeito de Deus, fala a respeito do Messias que viria, fala a respeito de Jesus, irmãos. Jesus não veio para negar o Velho Testamento. Jesus não veio para negar as Escrituras, jamais. Ele andou nessa terra fazendo bem, ele andou nessa terra curando, ele andou nessa terra perdoando os pecados, porque foi a missão que Deus deu para ele. Ele veio aqui com essa missão que ele recebeu do Pai, ele deixou muito claro. Ele não veio para ser juiz, mas a Bíblia fala em Apocalipse que o povo irá enfrentar a ira do Cordeiro. Irmão, se Deus é amor desse jeito, só amor, por que ele vai se irar lá na frente? Se Deus não se ira ou nunca se irou, por que está escrito daquela forma? Porque Judas, quando decidiu escrever aquela carta, ele fala que ele queria falar sobre a fé, ele queria falar sobre a salvação, mas não, ele fala sobre juízo. Ele lembra o povo do tempo de Noé, ele lembra o povo de Sodoma e Gomorra, como eu disse. Irmãos, e é tempo disso, de trazer a memória. Deus castiga o pecado, Deus mata, Deus fere. E em Cristo, irmão, temos salvação disso. E em Cristo somos protegidos dessas coisas, irmãos. É só em Cristo que recebemos paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A gente não precisa ser castigado junto com o mundo, irmãos. Estamos aqui, vamos passar por tribulações porque Cristo deixou tudo isso, mas não vamos sofrer o castigo de Deus porque somos salvos por Cristo. Mas se você não entende quem é Deus, você não entende do que você é salvo, você não entende o que Cristo veio fazer, irmãos, aqui nessa terra. Então é necessário que a gente leia. Quando eu vim para cá, para Atibaia, eu tinha muita dúvida na minha cabeça sobre será que Deus mata? Será que Deus fere? E entre outras dúvidas, mas eu peguei isso e eu fiz um estudo aqui, irmãos, ó. Separei só versículos. Fui ler a Bíblia. Deixei de lado pregadores, esse estudo, e deixei de lado, irmãos. Eu deixei de lado ministrações que eu ouvia direto, 3, 4, 5 ministrações às vezes por dia, só que eu não lia tanto a Bíblia. Aí eu pensei, não, eu tenho que entender o que está acontecendo. Uma hora eu ouço um pregador dizendo algumas coisas, outra hora eu ouço outros dizendo outras coisas. Qual que tá falando a verdade? Qual que tá certo? Então eu deixei de lado tudo e mergulhei na palavra. E eu descobri, irmãos, que eu estava adorando um Deus, que eu estava servindo um Deus que não era o Deus da Bíblia. Eu estava, na verdade, expressando a minha fé num Deus que não é o Deus da Bíblia. Eu estava negando a Deus, achando que eu estava vivendo uma vida para Deus. E eu estava negando a Deus, irmãos. Estava no engano. O engano faz isso. A gente acha que está servindo a Deus, está fazendo as coisas para Deus. Na verdade, a gente está seguindo outro Deus. Estamos andando em idolatria. Então isso é muito sério. Quem lê a Bíblia sabe como que Deus trata a idolatria. Quem lê a Bíblia sabe como que Deus age de acordo com essas coisas. Qual é o posicionamento de Deus em relação a isso. Deus é santo.
E ele não admite idolatria. Ele destruiu cidades por causa de idolatria. Ele acabou com povos por causa da idolatria, irmãos. Então é algo sério. As pessoas não estão levando mais a Bíblia a sério. As pessoas não estão levando as coisas de Deus a sério, mas ele não muda. Ele é um Deus sério, justo, santo, irmãos. Então eu fiz esse estudo e separei só versículos para meditar, não somente ler, porque às vezes é muito vago a gente dizer, eu li a Bíblia. Eu já li a Bíblia várias vezes, eu lia bastante o Novo Testamento, só que eu peguei para ler desde o Velho Testamento, mas, sabe, meditando. Quando tinha alguma coisa que eu tinha dúvida, eu pesquisava. Eu baixei um aplicativo da Bíblia, o YouVersion. É muito bom, irmão. Se você não tem ele no seu celular, baixa ele, que é muito bom. Qualquer coisa eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês baixar ele. Então, assim, é um livro muito bom. E para quem gosta de inglês é ótimo, porque tem 60 versões desse livro em inglês. Aí eu baixei versões em hebraico. Eu falei, não, eu vou entender e eu vou buscar o Deus da Bíblia, porque eu não quero viver uma vida de engano. Então, assim, aí eu separei esse tema, que era um tema que me intrigava e é um tema atual hoje em dia, né? As pessoas estão muito na dúvida, será que é Deus que mandou a pandemia? Será que não? Irmãos, a Bíblia mostra que Deus é soberano e Ele está por trás de todas as coisas que acontecem. Embora você pense, não, Deus não está porque tem doença no mundo. Deus não está. Se você não lê a palavra, você não vai entender a soberania de Deus, irmãos. Você não vai conseguir compreender a necessidade dessas coisas e por que Deus faz isso. Ou permite. Porque a Bíblia mostra de forma clara que tudo Deus ou permite que aconteça, ou Ele mesmo faz acontecer. Para quê? Para que a palavra dele se cumpra. Muitas pessoas estão pregando hoje em dia que só vai melhorar, que a vida só vai melhorar, que tudo só vai de mal, tudo que está indo de mal a pior vai melhorar e vai reverter. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia mostra que só vai piorar. A Bíblia mostra que a tendência do mundo é piorar, irmãos. Embora estamos em Deus, sabemos que estamos salvos em Deus, cremos que Deus é fiel para reverter nosso quadro, cremos que Deus é fiel para prosperar os nossos caminhos, mas a realidade, irmãos, é que tudo vai piorar. A Bíblia mostra de forma clara e explícita isso, que vai piorar. Mas se você não ler a palavra, você não vai entender isso. Lá em Deuteronômio 32, 39, Deus fala assim, vede agora que eu sou, eu somente e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu tiro, eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Amor, irmãos, Deus é amor, mas é fogo consumidor. Ele te dá amor, irmão, mas ele é justo. Se você não receber o amor, se você virar as costas para esse amor, para essa salvação, que ele em misericórdia, em paciência, porque ele é tardio em irar-se, ele espera o arrependimento, ele manda essas coisas para que gere arrependimento no coração do homem, para que o homem se volte a ele. E quando o homem se volte, encontre salvação. Mas se o homem não aceitar isso, se o homem continuar virando as costas, se o coração do homem estiver duro, irmão, Deus é justo e vai chegar o castigo, vai chegar a punição, e a pior de tudo não é doença aqui, irmão. Se você está preocupado com doença aqui, se você está preocupado, claro que é muito ruim, claro que ninguém quer passar por isso, ver um familiar passando, mas se você está preocupado com isso aqui que é momentâneo, imagina o fogo eterno. Porque hoje ninguém prega mais sobre inferno, e é algo que Cristo pregou, os apóstolos pregou, os profetas pregaram. Irmãos, é algo real, o inferno é real. Assim como o céu é real, o inferno é real. E não pense que o diabo está reinando no inferno e está chamando todo mundo para ir com ele, porque ele vai... Não, irmãos. O inferno é o castigo de Deus. O inferno é a manifestação da ira eterna de um Deus que é justo e santo. Foi Deus quem criou o inferno para os anjos caídos, para o diabo, e todos aqueles anjos que ele levou junto com ele é reservado para ele. Está escrito que é reservado para ele. Todo aquele que cai no engano, que segue a Satanás, que vive em pecado, vai ser destruído lá. E não vem com esse negócio, é o homem que se condena e se joga lá. Irmão, ninguém quer ir em sã consciência pro inferno. Você pode perguntar pra qualquer ímpio, você quer ir pro inferno ou pro céu? Eu quero ir pro céu. Todo mundo quer ir pro céu, irmão. Mas no grande dia, ímpios ouvirão da voz de Cristo, dizendo, aparta-te de mim, ou apartai-vos de mim, aquele que praticar iniquidade.
é aquele que não obedece a Deus, é aquele que anda em idolatria, em imoralidade sexual, que anda nessas coisas em pornografia, que anda nesse engano, servindo outros deuses, que é preguiçoso em relação a Deus e não quer conhecer o Deus das Escrituras, mas prefere ouvir pregador de internet que tá aí massageando o ego, ouvindo palavras boas de que vai prosperar, de que vai enriquecer, enquanto só eles enriquecem. E eu tenho uma mensagem para esses homens que pregam esse engano: se arrependa que dá tempo. Irmãos, pastores, mestres, arrependam-se porque Deus quer te salvar, Deus quer salvar. É tempo de salvação. Irmão, mas se você não se arrepender e continuar pregando engano e levando muitos, a ira do Senhor vai cair sobre vocês. Está escrito que Deus atribui ao homem essas coisas, porque é o homem que busca, é o homem que faz errado. Irmãos, temos a palavra, temos a Bíblia em diversas versões que não deixa a gente ser enganado, temos o Espírito Santo. Busque sabedoria, busque nas Escrituras. Irmãos, aqui esse texto que eu li para vocês de Deuteronômio fala de forma clara, Deus se manifestando, se mostrando ao povo. Ele diz que ele mata e ele faz viver, ele fere e ele sara. Hoje em dia vemos pregadores dizendo, como que Deus está andando na contramão dele mesmo? Imagina, Deus colocando doença nas pessoas e Jesus indo curando. Irmãos, lê a Bíblia que você vai entender o propósito de Deus com essas coisas, irmãos. Lê a Bíblia, é justamente Deus fere o homem, Deus coloca doenças e enfermidades no homem, para que ele se volte a Deus, vendo a necessidade do curador. E quando ele se volta a Deus em arrependimento, Deus é cura disponível. Deus cura, Deus tira esse peso do homem. Ou vocês esqueceram da velha aliança? Deus destruiu o povo com dilúvio. Foi a humanidade que foi destruída com o dilúvio. Só sobrou Noé. Sodoma e Gomorra, como eu já disse, destruída com fogo. E Judas fala na sua epístola, Judas, irmão de Jesus, fala na sua epístola que essas coisas são para memória, para nosso aprendizado. Para que a gente, como alerta serve para a gente, para saber que Deus não tolera o pecado. E se você que é cristão e segue esse tipo de ensino, que Deus não mata, que Deus não fere, saia disso, irmão. Saia desse engano, porque estaremos todos diante de Cristo, diante de Deus. E é Ele quem vai julgar. Irmãos, Ele vai julgar. Ele não veio para julgar o homem quando ele andou nessa terra, mas naquele grande dia Ele vai julgar. E se Ele te achar culpado, Ele vai te mandar para o inferno. Então, se você é crente, se você é cristão, para de ouvir esses homens. Se entregue à palavra de Deus, leia a Bíblia e aceite aquilo como verdade. Irmão, está escrito de forma explícita. Vou ler mais um versículo. 1 Samuel 2,6. O Senhor é o que tira a vida, o Senhor mata e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. Irmãos, tem muitos versículos aqui. Porque com fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos mortos da parte do Senhor. Isaías 66:16. Eu vejo as pessoas ler Isaías 53. Eu vejo as pessoas ler. É engraçado como que o povo ele cata as palavras e se adapta, traz para ele, né? Só o que agrada ele fica. Porque vemos nas igrejas hoje dizendo que estamos numa aliança superior, que a velha aliança não serve, que aquilo que está escrito na velha aliança parece que não é em relação ao mesmo Cristo, parece que não é o mesmo Deus que Cristo revela. Só que quando é para dízimo e oferta, quando é para bênçãos, aí vale o Velho Testamento. Aí tá ok. Não, é dízimo e oferta, irmão. Tem que manter a igreja. Ah, é cura, é bênçãos, é riqueza. Aí aceita. A parte B dos versículos, não. O contexto do versículo, não. É o que fazem com Deuteronômio 28. Pegam até o versículo 15, que só fala de bênção. Aí esquecem de ler a sequência. Do 15 até lá os 60, mais ou menos. Que só diz maldição. E quem é que abençoa? Deus ali naquele versículo. E quem é que amaldiçoa e faz aquelas coisas acontecer? Deus. A Bíblia fala que Deus zela pela palavra dele, irmãos. A Bíblia fala que Deus, tudo que Deus fala, ele cumpre. Então, se ele vai cumprir as bênçãos, as maldições também ele vai cumprir. Irmão, se eu estou numa nova aliança, se eu estou debaixo de Cristo, eu creio que eu tenho cobertura.
eu creio que o sangue de Cristo está sobre mim e que as maldições não me alcançam. As maldições que vêm de Deus não me alcançam. Sabe por quê? Porque eu estou coberto. O sacrifício de Cristo me traz paz. Ele foi castigado para que eu tivesse essa paz. Eu posso olhar para Deus esperando misericórdia, amor. Por quê? Porque eu estou em Cristo e a verdade de Cristo dentro de mim, através do Espírito Santo, faz com que eu ande em obediência e essa obediência gera frutos em mim. Agora, se você está em Cristo, se você está vivendo de acordo com o engano, a Bíblia fala que quem não aceita Cristo está condenado já. A Bíblia fala que quem não está em Cristo já foi condenado. E a ira de Deus permanece sobre ele. Deus se ira, irmão. Deus se ira, Deus mata e Deus fere. Tem muitos versículos aqui que eu posso ler para vocês. Muitos versículos, mas eu vou ler um do Novo Testamento aqui, porque tem bastante do Velho que eu guardei. Mas o povo fala, tá na Velha Aliança. Então vamos ler de novo, Jesus falando. Lucas 12, do 4 ao 5, diz assim, ó. Digo-vos, pois, amigo meus, não temais os que matam o corpo, a carne. E depois disso nada podem fazer, porque quem mata o corpo não pode fazer mais nada, só matar o corpo, só tirar a vida do próximo. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar o corpo, a carne, tem o poder para lançar no inferno, irmão. Aí ele continua falando, digo-vos, a esse deveis temer. Deus não só tem poder para matar a nossa carne, destruir a nossa carne, mas Ele tem o poder de nos lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. É Jesus dizendo, irmãos. Jesus Cristo dizendo. Somente esse versículo acima seria o suficiente para confirmar que Deus mata, pois o próprio Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado que nos afirmou que Deus mata através desse versículo. Se ele pregasse... Pensa comigo, irmão, se Jesus viesse aqui para negar tudo que está escrito, ele não teria como base no seu ministério as escrituras. Porque as escrituras mostram um Deus que castiga, um Deus que se ira contra o povo. Se Jesus viesse aqui para negar isso daí, você acha que ele ia usar as escrituras? Porque a Bíblia mostra de forma clara, quando ele ressuscitou e apareceu para os discípulos na estrada de Emaús, ele pregou a respeito de si mesmo, expondo as escrituras. A Bíblia mostra de forma clara. As escrituras revelam Deus. As escrituras revelam a vontade de Deus. Cristo veio e revelou a Deus. É complemento, irmão. Uma coisa complementa a outra. Jesus não veio e jogou aquilo fora. Os apóstolos pregavam as escrituras. Paulo pregava as escrituras. Se você ler a Bíblia, você vai ver que está tudo baseado nas escrituras. Tem aqui Apocalipse 2, 22 e 23 também que diz: eis que apróstolo de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ou seja, aqui está falando do espírito de Jezabel. Aí Jesus, né, continua falando aqui, e ele mostra de forma clara que ele vai prostrar esse povo que está seguindo essa doutrina errada, ou esse ensino errado, ele vai prostrar de cama, porque estão adulterando. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Apocalipse 2, 22 a 23. Vou ler um outro versículo aqui que fala da ira de Deus. Salmo 110, 5 e 6. O Senhor está à sua direita para protegê-lo. Esmagará muitos reis no dia da sua ira. Castigará as nações e encherá suas terras de cadáveres. Esmagará cabeças por todo o mundo. Ele próprio, contudo, se refrescará em riachos ao longo do caminho. Ele será vitorioso. Deus não tem problema em revelar quem ele é. Porque ele é santo, justo, ele não precisa do homem, dos pensamentos do homem, da sabedoria do homem em relação a ele. O que o homem vai pensar de mim se eu destruir uma nação? O que o homem vai pensar de mim se eu enviar uma peste? Porque Deus envia essas coisas, irmãos. Deus envia. E uma certeza eu tenho. Se não foi Deus que enviou essa doença diretamente para que o povo se arrependa, ele está usando essa doença. Ele permitiu que essa doença chegasse aí, o coronavírus. Para que muitos se arrependam. E é tempo de arrependimento, irmãos. É isso que eu queria dizer para os irmãos.
que quando a gente se apega à palavra de Deus e à leitura bíblica, e eu não estou dizendo, irmãos, com isso que existem pastores todos os pastores são errados, todos os pastores são falsos profetas, mas eu estou dizendo que hoje em dia é muito difícil encontrar uma igreja bíblica, uma igreja onde expõe as escrituras de forma verdadeira, de forma real, em verdade. Muitos pastores hoje em dia, eles têm medo por causa da comodidade, a igreja é grande, eles estão indo bem, os membros são ofertantes dizimistas das igrejas, e eles têm aquele conforto, eles até sabem dessas verdades, sabem que Deus faz essas coisas, mas eles preferem seguir aquela linha de raciocínio que está cômoda para eles, sabe? Que traz uma comodidade, que traz um benefício próprio, então continuam no engano e transmitindo engano. Nem todos os pastores são assim, irmãos. Eu sei que tem pastores bons, tem pastores que prezam a palavra. Esses pastores não são os famosinhos de internet. Esses pastores não são aqueles que têm os melhores carros, as melhores casas, mas são pastores humildes, pastores que Deus abençoa sim. Eu sei que Deus abençoa, que Deus cuida, mas eles não estão preocupados com isso, irmão. Eles não estão preocupados com o que os outros vão falar. Ah, mas todo mundo está falando que Deus é amor, que você está pregando a ira de Deus, pregando o castigo de Deus. Eles pregam isso porque são chamados para isso, e essa é a verdade. Tem muitos pastores bons ainda, eu sei que tem. Então, irmãos, eu estou falando para você não se revoltar contra o seu pastor, primeiramente, mas pegar a palavra de Deus, ler a Bíblia e guardar aquilo. Opa, mas meu pastor falou isso. E a Bíblia está dizendo isso. Você vai ficar com o seu pastor, irmão? Por mais que ele seja seu amigo, seja legal, por mais que ele seja, sei lá, seu parente, você vai ficar com o que está escrito na palavra ou vai ficar com o que o seu pastor está transmitindo e falando? Eu sei que é difícil, irmãos. Eu posto as coisas aí. Eu perdi bastante amigo, eu perdi muitas pessoas. E eu vou perder ainda, eu sei disso. Mas eu creio na palavra de Deus e eu sei que é importante a gente andar na verdade. E a verdade, irmão, é que Deus se ira contra o pecado. E a verdade é que é tempo de arrependimento. A vinda do Senhor está próxima, está mostrando. E tem que lembrar que os selos do Apocalipse, os selos do Apocalipse vai ser aberto por Cristo. E todos aqueles juízo é Deus que vai atribuir à humanidade. Todas aquelas mortes que a gente vê em Apocalipse é Deus castigando o povo. Então, se você é cristão, se você tem um coração sincero em relação às coisas de Deus, busque a Cristo mesmo de verdade através das Escrituras. Irmão, se você não é crente, se você não é crente agora, eu quero falar para você que não é crente, há tempo de se arrepender de tudo que você tá fazendo, tá vivendo. Há tempo de deixar para trás essa vida de prostituição, de erro, de pecado, de crime muitas vezes. Se volte a Cristo, se volte a Deus, nele há proteção, o sangue de Cristo nos protege de tudo isso que está vindo de tribulação, o diabo está à solta, o diabo quer que todo mundo mergulhe mesmo e continue no engano para que ele sofra as consequências do pecado. Mas Cristo é a salvação. Jesus Cristo levou sobre ele todas as nossas dores. Foi castigado na cruz pelo Pai para que hoje a gente pudesse ter paz, para que hoje a gente pudesse viver através de Cristo. Irmãos, não há coisa melhor do que uma consciência limpa, um espírito cheio da certeza de que sou salvo, de que Deus tem trabalhado na minha vida e mudado o meu caráter, que um dia eu vou estar face a face com Cristo no céu. Irmãos, então se arrependa. Você que é pregador, por mais que seu ministério está cheio, por mais que você vai dar conta das almas que você está levando para o inferno, que você tem direcionado para o inferno, você vai dar conta diante de Deus. Você vai ter que prestar contas, na verdade, diante de Deus. E aí, o que você vai falar? Então, irmãos, eu peço para você, mergulhe na palavra de Deus. Saia do engano. Questione, como aqueles homens de Bereia, aquele povo de Bereia. Questione, leia a Bíblia, baixe outras traduções, outras versões. Irmãos, mas não vá de acordo com tudo que você ouve na internet. É muito perigoso. E é isso que eu queria dizer para vocês, irmãos. Eu não fiz esse vídeo com o intuito de receber likes ou de receber compartilhamentos, e não precisa disso, na verdade. Eu só quero que cada um que vê esse vídeo seja despertado no seu espírito através da palavra de Deus e busque nas Escrituras o Deus da Bíblia, o Deus que se apresenta como um Deus justo,
um Deus poderoso, um Deus que se ira, mas que é misericordioso e que é amoroso e que recebe de braços abertos todos aqueles que confessam o nome do teu Filho, Jesus. Deus tem salvação através de Cristo. Então, busque conhecer a verdade, busque mergulhar nas Escrituras e viver uma vida que agrade a Deus para que naquele grande dia a gente seja encontrado, nós podemos ser encontrados irrepreensíveis diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso, porque Ele não terá misericórdia naquele grande dia, porque o tempo de misericórdia é hoje. Amém, irmãos? Então, graça e paz, que todo na paz e amém.